Pessoal, hoje eu achei que uma história muito interessante para nós compartilharmos aqui no canal, que é a história da Flávia. O arroba dela lá na rede de vídeos verticais é arroba Flá das Entregas, como você está vendo aí. Se você quiser depois também até conferir o perfil dela lá, fica à vontade. Com certeza vai ter conteúdo lá que vai enriquecer também a sua opinião, tá? Mas eu quis trazer aqui a história dela que ela está relatando, porque ela trabalhava como bancária, ela trabalhava num banco, né? E ela largou esse trabalho para trabalhar como entregadora, que segundo ela, segundo relatos dela, que ela falou que ela ganhava muito mais trabalhando como entregadora do que trabalhando no banco, do que como bancária. Então vamos ver essa história dela aqui, que com certeza é uma história muito interessante, né? Trabalho como entregadora há quase 2 anos e antes disso eu era bancária. É isso mesmo, gente. Larguei a vida corporativa para virar entregadora. E eu moro numa cidade de interior, então quem mora em cidade de interior deve saber o que eu vou falar. Que aqui, não que todo mundo seja amigo, mas todo mundo sabe quem é todo mundo. Então, todo mundo se conhece, né? E Cidade de interior, pessoal, pode ser considerada ali até uma cidade de talvez uns 70, 80 mil habitantes, tá? Acho que passou disso não é que vai ser considerado cidade grande, né? Que fica um pouco mais complicado você saber, né, quem é todo mundo. Até em cidades de 500 mil, 600 mil habitantes, você consegue conhecer muitas pessoas ali, mas cidades, eu acho que até esse porte, você acaba sabendo, sim, todo mundo, quem é todo mundo dentro da cidade, né? E aí, quando eu comecei a fazer entregas, eu passei por algumas situações. Teve gente que, tipo, não sabia dessa minha mudança. E aí, quando eu ia entregar o pacote, a pessoa falava: Tá, mas deixaram o pacote contigo? E daí você veio me trazer? Daí eu falava: Não, eu trabalho com entregas, eu sou entregadora. Na época eu comecei a trabalhar com a Shopee, né? Aqui o povo compra muito da Shopee. Aí ela trabalha com a Shopee. Daí eu: Não, eu trabalho com a Shopee. E a pessoa ficava. E aí tinha gente que vinha me questionar, né? Meu Deus, por que tu saiu do banco pra ser entregadora e tal? Isso aqui também é muito normal de cidade pequena, né? As pessoas questionarem as suas decisões pessoais. Isso aqui também é muito característico mesmo de cidade de menor porte. Né? Até porque, ao olhar de todo mundo, quem trabalha no banco deve ganhar R$ 1 milhão por mês e é blindado de qualquer coisa. Tem uma vida fantástica, né? Quem trabalha no banco sabe como é que é. Eu não trabalho no banco, não sei como é que é. E aí, eu falava, né, e tal. Até se um dia alguém quiser saber, eu até posto os motivos, né, de eu ter feito essa mudança na minha vida. E eu falava e tal, né? Falava quanto que eu ganhava por pacote, quantos pacotes eu entregava por dia. E as pessoas começaram a ligar que isso sim dava muito dinheiro. Dava pra ganhar um valor muito bom por mês. Você sendo o dono do seu próprio nariz, trabalhando ali basicamente os mesmos horários que eu trabalhava no banco, sei lá, né? Olhando nessa situação. Hoje eu trabalho, eu acho que até menos do que eu trabalhava lá. Se for pra considerar, alguns dias são mais, alguns dias são menos. Então, pessoal, aqui eu quero fazer uma observação muito interessante, né? Poxa, mas se é assim, se é do jeito que ela tá falando aqui, por que que tem muita gente que começa e para? Por que que tem muita gente que não gosta, que desiste? Por causa de duas coisas, tá? A primeira coisa é que realmente os ganhos vão variar de região para região, tá? Então, cada cidade vai ter uma realidade de ganhos diferente. Isso daqui é por conta da produtividade. Os ganhos, eles são em cima de produtividade. Então, cada cidade vai ter uma demanda maior do que a outra e também cada cidade tem um responsável por fazer um gerenciamento daquela demanda. Então, vai depender muito de como que é feito o gerenciamento daquela demanda na região. Então, por isso que varia muito de cidade para cidade, tá? Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Tem muita gente que foca só nos ganhos, mas esquece que você precisa realmente fazer um trabalho. Quando a pessoa se dá conta que, tipo assim, que para você ganhar um valor alto, você precisa entregar 200, 250, 300 pacotes por dia, nem todo mundo tem disposição de fazer essa produtividade. E aí a pessoa não consegue ter essa produtividade e não consegue ganhar a mesma coisa que a outra.
Então, por isso que varia muito. Mas, de modo geral, eu acho que é menos. E daí, depois que passou essa fase do susto de todo mundo, né? Porque teve boatos aí que saiu que eu até ganhei a conta de lá e tal, que, meu Deus, que decadência, né? A pessoa ter virado entregadora. Mas, enfim, né? Esse é outro assunto. E aí, quando o povo começou a saber quanto que um entregador ganha aqui na minha região, choveu mensagens no meu Instagram, Facebook eu não tenho, não uso, né? Mas o meu Instagram de pessoas assim que nunca conversaram comigo. Eu sei quem que é, porque como eu disse pra vocês aqui, todo mundo se conhece. Que nunca conversaram comigo. E Normal, me perguntando, normal. olha, como que faz pra ser entregadora? Eu também gostaria de ser entregadora, eu não estou feliz no meu trabalho, eu gostaria de trabalhar com isso e tal, né? E assim, ó, gente, eu indiquei todo mundo, tá? Eu falei, ó, vai lá em tal lugar, fala com tal pessoa, esse. Aqui com certeza aconteceu muitas das coisas que nós constantemente vimos por aí, né? As pessoas realmente elas estão insatisfeitas, né, em determinados trabalhos, né? Mas elas esquecem que trabalhar com entregas também é um trabalho, né? Então vai chegar lá, vai ter muita dor de cabeça também, dependendo da situação, até dor de cabeça pior do que no antigo trabalho que elas tinham. E aí acabam desistindo, falando mal da atividade como um todo, o resto que a gente já sabe como que é, né? O telefone. Eu acho que o sol ele nasceu para todo mundo. Uhum. Não quero dizer que todo mundo vá se adaptar na mesma profissão. E ainda bem, né? Porque se fosse para todo mundo fazer a mesma coisa, a gente estaria acabado aí o mundo, né? Porque não ia dar dinheiro para ninguém. Poxa, pessoal, isso aqui é algo, cara, que ela falou assim, muito interessante, muito certeiro. Primeiro, o sol nasceu para todo mundo, né? Então todo mundo tem. Eu não vou dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas todo mundo tem diversas oportunidades, entendeu? E muita gente até questiona aqui, sabe, por que que a gente tem canal, por que que a gente mostra isso, por que que a gente explica isso, é justamente com o intuito de ajudar outras pessoas, porque tem muitas pessoas que mesmo a gente sabendo o que a gente sabe, passando as informações para essas pessoas, tem muita gente que vai chegar lá e não vai conseguir desenvolver a entrega, e tá tudo bem, e tá tudo certo, tá? Porque as pessoas elas são diferentes, né? Então, a gente comunicar, a gente informar sobre determinada situação, não quer dizer que vai saturar o nosso mercado, não quer dizer nada disso, entendeu? Até porque eu já até comentei isso em outros vídeos, tá? Mas até porque a gente vê aí pela internet mecânicos falando sobre, né, as suas atividades, médicos falando sobre as suas atividades e por aí vai. Então isso hoje em dia é algo absolutamente normal, ó, você informar sobre determinada atividade, o porquê isso não significa que todo mundo vai conseguir desenvolver naquela atividade. Ia ficar ruim para todo mundo. Então, assim, nem todo mundo nasceu para isso. Tanto que eu indiquei algumas pessoas e elas foram só um dia. Falaram, isso não é pra mim, não nasci pra Eu isso. acabei de falar. Muito difícil, muito cansativo e tal. Mas no meu ver, eu super me adaptei e eu jamais trocaria as entregas para voltar a trabalhar no mundo corporativo. Não tô falando que nunca mais isso vai acontecer na minha vida, porque eu não sei como é que vai ser o dia da manhã. Até porque eu nunca imaginava fazer essa troca na minha vida também, né? Mas hoje eu me sinto mais feliz do que eu era, porque eu trabalho por conta, não tenho ninguém me cobrando e ganho muito mais que eu ganhava no banco, no cargo que eu trabalhava, né, gente? Então, pra mim, assim, tá muito bom. E se você está curioso para saber quanto que ela ganhava no trabalho anterior, né? Ela deixou um comentário aqui falando quanto que ela ganhava, ó. Ela informou que o salário dela era R$ 3.300 mais 1.700 de vale-refeição. E mesmo com esse salário fixo CLT de 3.300 mais 1.700 de vale-refeição, fora, né, os outros benefícios, né, que quem é CLT tem, ela preferiu largar para trabalhar como entregadora. Agora eu quero saber a sua opinião. E você? Com um vale-refeição de 1.700, um salário de 3.300, você largaria isso para trabalhar como entregador? Você já parou para você, de acordo com a sua realidade aí, você faria isso? É um ponto a se questionar, tá? Nossa, mas se ela ganhava isso, quanto será que ela ganha hoje como entregadora?
tem um vídeo dela aqui falando sobre isso daí, tá? Vou colocar agora aqui para vocês. Hoje eu tive um faturamento de R$ 934,50 com as minhas entregas. Eu vou passar para vocês como que foi minha rota hoje, quanto que eu andei, quantos pacotes eu entreguei, quantas paradas eu fiz. E eu queria saber se vocês também topariam, ou se vocês só olham o valor. Pessoal, então, se ela teve um faturamento de R$ 934,50 numa rota de 10 horas em um dia, obviamente, né? Considerando os números que ela falou anteriormente, o que ela ganha hoje é muito maior do que ela ganhava anteriormente, né? E ela falou que também que a rota dela estava com 152 paradas. Então, vocês podem perceber aí que é uma rota com bastante entrega para fazer, tá? Nenhum comentário aqui, ela deixou o seguinte comentário: aqui onde eu moro não existe a diferença de valor de pacote se você é carro de passeio ou Fiorino. E é R$ 3,50 o valor que ela recebe por pacote entregue com alta volumetria. Acredito que é muito de região para região. Sim, é muito de região para região, conforme nós já falamos aqui, tá? Então, eu vou fazer um exercício de engenharia reversa, né? Eu vou abrir a calculadora aqui, diminuir aqui a calculadora, tá, pessoal? Para não tampar, vou tampando o rosto dela aqui, mas para não tampar aqui as informações que nós precisamos, tá? Mas depois eu já vou tirar aqui, olha só, vamos lá. Ela falou que ela fez 934,50, né? E que ela ganha 3,50 por pacote. Então ela entregou 267 pacotes em um dia, sendo 152 paradas. 267 pacotes. E aqui vem um ponto, pessoal, principal, que é o que a gente está desenvolvendo aqui durante todo o vídeo aqui, tá? Que é algo para se pensar. Primeira coisa, né? Às vezes você está aí no seu trabalho e você está querendo começar a trabalhar como entregador ou com entregas da mesma forma que ela fez, né? Então vamos considerar aqui a primeira coisa, ó. Ela fez ela entregou, né, 267 pacotes em um dia, 267 pacotes. Ela passou 10 horas em rota, 10 horas entregando. Será que um dia só é tranquilo, mas será que você vai ter disposição para trabalhar durante 10 dias seguidos por 10 horas entregando? Será que você vai conseguir? Não estou afirmando nem que sim, nem que não. Eu só acho que é uma reflexão que todo mundo tem que fazer, tá? Uma outra coisa aqui. Na sua cidade, tem demanda para ter 267 pacotes todos os dias para você entregar? Esse é um outro ponto, por isso que o faturamento vai variar de região para região, tá? E uma outra coisa que eu vi um outro comentário aqui, ó, uma pessoa falando que na região dela ela entrega pela JIT e paga R$ 2,50 por pacote entregue. E que ela fez aqui entregas na Shopee para ver como que era e ela pegou 86 pacotes e 81 paradas e gastou 8 horas e meia para fazer todas as entregas. Então vocês estão vendo como que muda de região para região? Você já parou para pesquisar aí como que é a demanda na sua região antes de você fazer a migração? Isso é algo importante também, tá? Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da história aqui da nossa colega de profissão. Vou ficando por aqui, você que assistiu até o final, meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.